profeta Isaías, capítulo 45. Isaías 45. Eu vou ler até o verso de número 7. Isaías 45. Vamos acompanhar com atenção, interesse. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que se saiba até o nascente do sol, até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz, eu crio as trevas, faço a paz, crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Que Deus aplique sua palavra bendita ao nosso coração. Vamos curvar nossa fronte, vamos orar. Senhor, mais uma vez insistimos contigo em oração, suplicando que por tua graça, misericórdia, beneplácito da tua vontade, tu queiras nos abençoar aqui, Senhor, na exposição da tua santa palavra. Não somos dignos que tu faças isso. Não merecemos nada. Mas, Senhor, por tua bondade, grande misericórdia, por amor do teu nome, pelo zelo que tu tens à tua própria glória, opera, Senhor, em nós, aplicando a tua santa e bendita palavra pelo teu Espírito no nosso coração. Fala-nos, queremos ouvir a tua voz, precisamos ouvir a tua voz. E dá-nos, ó Deus, disposição de obedecer a tua voz. Tem misericórdia, ajuda-nos. Precisamos muito de ti, nessa hora tão difícil em que estamos vivendo e que cresce cada vez mais a iniquidade, a apostasia. Estamos cercados de todos os lados, como uma força gravitacional nos empurra para baixo, para longe de ti, para pecar, para desobedecer, para fazer o que é mal perante os teus olhos. Ah, Senhor, socorre-nos. Se não houver uma ação graciosa externa da parte do Senhor operando em nós, e sabemos que pela tua palavra é assim que tu fazes, estaremos perdidos se o Senhor não fizer. Tem misericórdia, socorre-nos, abençoa-nos, glorifica o teu nome. Não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua fidelidade. Tem misericórdia em nome de Jesus, para a glória dele, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, o que temos aqui é alguma coisa inusitada.
é uma profecia, uma palavra que não foi proferida para a igreja, para o povo de Deus, mas é uma palavra proferida para um ímpio, um homem que haveria de nascer ainda perto de 200 anos dessa profecia, e que seria uma espécie de salvador para o povo escolhido de Deus. Então, o texto que nós lemos aqui é exclusivamente direcionado a uma pessoa real que haveria de nascer, de existir e de realizar uma salvação para o povo de Deus. O seu nome é Ciro. Você deve se recordar que na última exposição, o último verso dizia: que digo a Ciro, ele é meu pastor, cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Aí vem: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. O historiador Flávio Joséfos diz que esta profecia foi mostrada a Ciro e que ele leu. E que o encorajou ainda mais para as empreitadas que ele tinha pela frente, especialmente subjugar a grande fortaleza babilônica. Mas o que é que nós temos aqui? Por que o Senhor traria uma profecia de encorajamento para alguém que iria nascer ainda daqui quase 200 anos? E qual a utilidade disso para o povo que estava ali naquela grande aflição, recebendo um aviso de que seriam levados cativos para a Babilônia, que sofreriam grande aflição e que estariam lá escravizados, como disse Jeremias, durante 70 anos. Na verdade, o que Deus está fazendo aqui não é só encorajando alguém que ele já havia decretado para ser o salvador do seu povo, mas também para encorajar e trazer consolação e esperança em meio de grande aflição ao seu povo. Para mostrar que Deus não se esquece do seu povo e que mesmo o seu povo pecando, se desviando dos seus propósitos, ele tem compaixão. E por sua graça e grande misericórdia, providenciou, iria prover uma salvação, um salvador, por amor da sua igreja e do seu nome. Nesse sentido, nós temos então que entender que Ciro, embora nunca tenha se convertido, nunca tenha de fato reconhecido o Senhor Deus de Israel como único Deus. Os historiadores mostram que ele tinha vários deuses. O deus persa era Marduk, e outras crenças totalmente contrárias a Deus. No entanto, o Senhor o chama de seu pastor
e seu ungido. A palavra ungido, Mashiach, foi traduzida para o grego e é traduzida no grego de Cristo. Então, ele chama Ciro meu Cristo. Diante disso, então, nós podemos sim entender que Ciro, na tarefa que Deus concedeu a ele, especificamente preparado e ungido para isso, ele tipifica, sim, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Diante disso, então, nós concluímos que para salvar o seu povo, o amor de Deus move terra e céu. Poderíamos então ter o tema um amor que move terra e céu. É o amor dele por sua igreja. Vamos ver que esse amor que move terra e céu proveu um Salvador. Segundo, move terra e céu para a salvação do seu povo, esse amor. Move terra e céu para promover a sua glória. Então vamos ver primeiro aqui, provendo um Salvador. Ciro, meu Mashiach. Ciro, meu Cristo. O que o Senhor está dizendo para um povo aflito, cheio de temor, e que vai para a Babilônia, para uma escravidão, e cheios de ameaças e tentações, principalmente com a idolatria, nós já vimos isto, e de se esquecer do Senhor, e de se apagar toda aquela herança tão maravilhosa que Deus havia dado, se distanciar da lei de Deus, se esquecer de Deus. Tudo isso eram ameaças terríveis ao povo de Deus. Então o Senhor diz: mas eu proverei um Salvador, ele vai nascer, vou até dizer o nome, chama-se Ciro, ele vai se levantar e será meu ungido, meu pastor, ele vai realizar a obra de libertação, ele vai libertar vocês e trazer de volta. E como nós já vimos, edificar o templo, os muros, a cidade, o templo. E o Senhor é tão específico em apontar este Salvador que profetiza detalhes de como ele haveria de realizar este feito. E diz: eu tomo pela mão direita. Veja, assim diz o Senhor, o seu ungido, ao seu ungido, diz ao seu ungido Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações ante sua face. A quem tomo pela mão direita. E o Senhor quer dizer, ele não fará isso por ele mesmo. Ele não fará isso pelo seu poder. Ele fará isso pelo meu poder. Eu vou conduzi-lo. Eu vou tomar sua mão direita. Eu vou estar com ele. Na verdade, o que ele vai fazer, sou eu mesmo quem vou fazer. Deus é quem haveria de conduzi-los, capacitá-lo para realizar esta obra.
E ele continua e diz: para descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas que não se fecharão, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro. Eu vou contigo e vou conceder a você que você descinja reis. Não haverá, na verdade, a objeção, a oposição, os obstáculos vão simplesmente se desfazer diante dos seus olhos. O Senhor está anunciando coisas incríveis que aconteceriam diante desta empreitada de Ciro. E nós sabemos, né? Já tive a oportunidade de dizer aqui a forma tão inusitada como Ciro entrou na fortaleza. Os historiadores, como Heródoto, por exemplo, diz que havia pelo menos 100 portas de bronze na muralha. Fortalecidas com trancas fortíssimas de ferro. A muralha era tão larga que 6 quilhas, quer dizer, aquelas carruagenzinhas em que o camarada, lembra do Ben-Hur? 6 daquelas podiam correr em cima da muralha. Quer dizer, é absolutamente transponível. A história de Belsazar mostra isso. Ele estava tranquilo, a cidade estava cercada, ele estava tranquilo fazendo uma festa, e o povo também, uma festa. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse transpor aquelas muralhas. E nós sabemos que Deus deu tirocínio, inteligência, para que ele simplesmente desviasse o rio que passava, o riacho que passava por debaixo da muralha, e foi por onde entrou. E diz o historiador que o palácio estava fechado. O palácio estava absolutamente trancado. Fortemente guarnecido o palácio. Mas aí o tumulto lá fora foi tão grande e o rei não podia imaginar que ele havia transposto ou entrado. Ele falou: que tumulto é esse? O Belsazar, já apavorado com tudo o que aconteceu lá, que você lembra da mão direita que escreveu na parede, ele desavisadamente mandou abrir a porta para saber que tumulto era aquele. E quando ele abriu a porta para saber que tumulto era aquele, os soldados de Ciro entraram e o mataram ali. Ele morreu ali, na festa mesmo, com os copos de ouro do templo sagrado, junto com suas concubinas. Foi fácil, porque Deus disse que seria. Deus disse que ele iria entrar com facilidade e que o caminho seria aplanado e que ele subverteria os reis, descingindo-os. E foi assim que Ciro fez. E não só com a Babilônia, os historiadores falam de outros povos que Ciro conquistou com a maior facilidade, estranha facilidade. Meus irmãos, se nós entendemos que Ciro é tipo de Cristo, então nós temos que olhar, ver e nos regozijar com o fato de que muito mais, em muito maior medida, o Senhor haveria de estar
com o seu Messias. Não com o tipo, como foi, mas muito mais. Tomar seu Filho bendito, o Senhor Jesus Cristo, o amado de sua alma, aquele a quem ele diz, nele está o meu prazer, que ele enviou como o libertador, acima de todos os libertadores, o herói por excelência, o seu Messias de fato, tomá-lo pela mão, para que ele realizasse a obra gloriosa de libertação definitiva, não material, mas espiritual, não só de uma Babilônia material, que é o mundo e suas ameaças, mas da Babilônia do inferno, da condenação do pecado, dos grilhões do inferno, do domínio do príncipe das trevas, das potestades do ar, Satanás e todo o seu exército. Cristo foi conduzido pelo Senhor dos exércitos, Cristo Senhor Jesus, para realizar esta obra gloriosa de libertação do seu povo na cruz do Calvário. Ele não só descingiu, matou com a espada, ele esmagou a cabeça da serpente enganadora. Na cruz, despojou as potestades, expondo-as à vergonha e ao desprezo. Ele venceu. Eu não diria que haja alguma similitude ou aparência, semelhança de Ciro nos seus esforços para alcançar essa vitória. Claro, foi muito mais fácil para Ciro. Foi bem mais difícil para Cristo, Senhor Jesus. Ciro não sentiu dor alguma, mas Cristo sentiu. Cristo sentiu. E sofreu. E até um certo momento, o pai teve que abandoná-lo. Como vimos na leitura hoje. Mas ele venceu. Ele venceu. Ele conquistou a libertação do seu povo. Ele foi vitorioso. Ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Meus irmãos, nós devemos entender que ele conquistou todas as virtudes, todas as riquezas, todos os tesouros em favor do seu povo. Porque veja, o texto diz assim, verso 3, dar-te-ei os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Heródoto ainda diz que Nabucodonosor não tinha onde esconder os seus tesouros e que ele desviou um leito de um rio, cavou um lugar onde ele botou todas as suas riquezas, aí voltou, trouxe o rio de volta em cima pronto, com esconderijo, né? Vamos dizer, perfeito. Um leito de rio, que ninguém podia imaginar que houvesse debaixo do leito do rio um tesouro. Mas Deus mostrou a Ciro.
Eu acredito que certamente alguém que participou dessa empreitada, que homens tiveram que realizar isso, e não foi fácil, né? Desviar um leito de um rio, cavar, fazer uma fortaleza lá embaixo, tapar tudo, trazer o rio de volta. Devia ter trabalhadores. E é muito provável que um desses ali, temendo, tenha contado esse segredo. E ele, então, Ciro foi e pegou simplesmente para ele, fez a mesma coisa, tirou os tesouros das profundezas, escondidos lá. Ciro teve esses tesouros, não só porque Deus queria que ele ficasse rico simplesmente, mas nós sabemos que o que o Senhor tinha em mente era o bem, o benefício do seu povo. E enriqueceu Ciro para que ele pudesse, de fato, beneficiar o seu povo e custear a volta e a edificação dos muros e de toda a cidade e do templo. Basta dizer que ele abriu mão de todo o tesouro que Nabucodonosor havia levado do templo. Copos de ouro, peças de ouro, tal. Ele deu tudo de volta. Deus tocou no coração dele para ele fazer isso. Nisso eu posso pensar que Deus muitas vezes enriquece pessoas para contribuir com a igreja e ajudar em muitos dos programas da igreja. Há pouco tempo ouvi do reverendo Arival, que está na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Ele tem um coração de plantador de igreja, com maior dificuldade, fazendo parcerias, plantando uma igreja aqui, e plantar assim, já com templo. Uma dificuldade, o dinheirinho que ele pegava do dízimo da igreja, separando para a obra missionária, plantando igrejas e sustentando pastores em diversas cidades do interior e vários lugares do Brasil. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros faz isso. Mas sabe o que aconteceu? Apareceu lá no gabinete dele um homem de uma família riquíssima de São Paulo, milionária, bilionária, não sei, e disse para ele: eu vim aqui e o propósito da nossa família reunida decidiu, tinha ascendência de igreja presbiteriana, reuniu que parte da herança nossa nós queremos destinar para a igreja. E soubemos do seu trabalho de plantação de igrejas e estamos aqui com a proposta de plantar, de construir 50 templos no valor de R$400 mil cada templo. Faça a conta. Isso não foi história, que eu já tive muitas promessas e depois... Não, isso foi para a Junta Patrimonial da Igreja Presbiteriana do Brasil, oficialmente estudado, inclusive, como seriam os recursos, como seria a inflação sobre isso e tal, para poder construir esses templos durante mais ou menos 20 anos. Certamente isso seria corroído por inflação. Então, tudo foi calculado para ser corrigido e os templos serem, de fato, edificados e plantadas essas igrejas. Então, Deus fez isto com Ciro, em favor do seu povo. Mas, o que eu quero mesmo focar é que Deus fez isto com o Senhor Jesus Cristo, nosso herói, nosso Salvador,
nosso Ciro. Ele venceu, Deus foi à frente dele e concedeu que ele vencesse, fosse ressuscitado dos mortos, assunto aos céus, coroado, e ele, tomando o cetro nas mãos, disse: todo o poder o Pai me deu, na terra como nos céus. E depois, e anunciai o evangelho, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus irmãos, não é animador? Nós, como igreja, no meio desta Babilônia e de tantas dificuldades, principalmente os desafios de pregar o evangelho da graça puro, sem recorrer a métodos, marketing, sem detratar a verdade do evangelho ou perverter a pureza do culto para poder atrair e conquistar pessoas, mas com a apresentação pura e simples de Cristo e da sua obra, confiando no poder dele para realizar o que é necessário realizar para a salvação dos seus eleitos. Isso é animador para nós que enfrentamos dificuldades, porque esse pessoal que abandonou o poder da palavra de Deus das riquezas de Cristo, está confiando em métodos e pragmatismo e coisas do mundo para encher a igreja, e realmente tem enchido, mas não, nós sabemos, não segundo é a vontade de Deus, não com conversões verdadeiras e autênticas. É duro para nós. Estávamos conversando, o presbítero João e eu, na luta de toda semana ir pregar lá em Pojuca, e ele lá com Gonçalves. Uma dificuldade das pessoas. Quando se converte é uma alegria, alguém veio. Aí, daqui a pouco escorrega e volta. Deus, que será? Como é isso? Mas quando eu olho para esse texto, eu tenho que crer. Crer, por exemplo, na palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 16. Isto é animador. Depois que Pedro fez aquela confissão: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O Senhor então diz assim: também eu te digo, verso 18, tu és Pedro, sobre esta pedra edificaria a minha igreja. A confissão que ele havia acabado de falar: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta pedra, Cristo, Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja. E diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas da Babilônia, as portas, os ferrolhos eu vou quebrar. As portas, vou abri-las. Eu vou nivelar, tirar todo o outeiro, o caminho, e meu povo será libertado. Os filhos espertos, persas, as ovelhas virão. Meu povo, aqueles por quem Cristo morreu, virão. Nós temos que crer nisso de todo o nosso coração. Porque se Deus esteve com Ciro para realizar esta obra material e dar a ele vitória e realizar sua tarefa, foi à frente e nivelou o caminho, abriu, quebrou as trancas, fez com que ele entrasse.
assim também o Senhor fez com seu Filho bendito, em favor da sua igreja. E nós, que agora somos herdeiros com Cristo de todas as bênçãos que ele conquistou, devemos nos encorajar e sair firmes e pregar, sabendo que o propósito do Senhor não falhará. A segunda coisa que temos é que, claro, ele fez isto, proveu um Salvador, e o alvo, o que estava no coração de Deus, era o seu povo. Meus irmãos, é impressionante como Deus colocou no seu coração o seu povo. Como ele amou o seu povo. Com entranháveis afetos. Um amor eterno em favor de todos os seus eleitos. Nós temos feito estudos aqui, às quartas-feiras, sobre esse grande amor de Deus. E vimos que o amor é fruto da sua graça e as suas muitas misericórdias. Por sua graça, ele amou e dispensou suas muitas misericórdias para com o seu povo. E Deus não está disperso com relação a isso, ele é muito específico. Ele conhece cada um do seu povo. Ele tem o nome de cada um que ele elegeu, escrito num livro chamado Livro da Vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Nomes que ele escolheu, amou, separou e registrou antes da fundação do mundo. Então, não é um amor assim, fortuito, ou que ele teve, porque ele previu alguma coisa que lhe comoveu o coração em você. Em absoluto. É tão grande esse amor, e de forma tão peculiar, e tão estranho o amor de Deus, que você o ofendeu, se tornou inimigo dele, cuspiu no rosto dele com o seu pecado, o envergonhou diante dos anjos com o seu pecado. E ele continua a amar. E não muda absolutamente nada. Não diminui absolutamente nada do seu amor. É estranho. Não tem nada a ver com o nosso conceito humano de amor. O nosso conceito humano de amor, ele é multilateral, quer dizer, ele age assim, ele é nutrido pela correspondência. Quando ele é ofendido, então ele sofre, e a tendência é ir acabando. Essa é a nossa experiência. Mas o amor de Deus não. Porque ele não é nutrido por correspondência. Ele é nutrido pela própria natureza de Deus, dele mesmo. Ele é nutrido do seu próprio coração. Isso é uma coisa estranha. Ele ama o seu povo. E é isso que move a ação dele, inclusive levantando homens como Ciro. Por causa do meu povo. Veja, o texto diz assim, verso 4, por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido,
eu te chamei pelo teu nome e pus o sobrenome, ainda que não me conhece. Olha, não é fortuitamente que aqui está Jacó e Israel. Esses dois nomes pertencem a uma pessoa só, né? Você se lembra que Jacó era esse seu nome, enganador, e depois que ele lutou com Deus e prevaleceu, com os homens, e prevaleceu também, Deus então disse, vou mudar seu nome, vai ser Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste. Quer dizer, é muito significativo essa mudança. Ele está dizendo a um povo que era Jacó, porque estava se desviando dos caminhos do Senhor, se afastando, longe daquilo que o Senhor desejava e queria. No entanto, o nome Jacó está inseparavelmente ligado ao nome Israel. Restauração, conversão, mudança poderosa da parte de Deus. Se nós somos Jacó, hoje, se você se sente Jacó, e a sua experiência tem sido Jacó, enganador, se a sua experiência espiritual não é de Israel, mas de Jacó, você deve então crer de todo o coração que Deus, o Deus que mudou Jacó, com seu poder, que concedeu a ele a graça de vencer numa luta, também lhe dará. Agora, preste atenção. Luta. O nome Israel está associado à sua luta e ao poder de Deus. Lutaste com Deus. Ninguém está aqui ensinando arminianismo. 50% homem, 50% Deus. Mas também não estamos ensinando hipercalvinismo. O que a Bíblia ensina é que existe uma responsabilidade humana. É que Deus opera prevendo isso. Buscar-me-eis e me achareis. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Lute! Lute com Deus! Nas madrugadas! Proste diante dele! Lute! Não te deixarei enquanto não me abençoares! É assim que é Jacó. É assim que Jacó, pelo poder de Deus, se torna Israel. É assim que você também irá vencer. Porque existe um amor de Deus, destinado, fluindo do seu coração, desde a eternidade, que se materializou de forma concreta, visível, de forma extraordinária, na pessoa de Cristo e na sua obra. Quando, com gritos, ele proclamou o quanto Deus ama o seu povo. Gritos mesmo. A Bíblia diz, e dando um grande brado. Eu não sei. Não sei. Mas a Bíblia diz, dando um grande brado, expirou. O que quer dizer esse brado? Nós não temos registrado. Não foi uma palavra, mas foi uma proclamação do amor de Deus por você. Foram 7 ao todos palavras na cruz. Mas houve um grito, que não é palavra, mas que fala mais que palavras.
Então, lute, porque existe um amor decretado, destinado, executado, realizado por você. Agora, sabe uma coisa? Não fique confiando neste amor de Deus se você não reage diante das expressões concretas e até audíveis desse amor. Diante de tudo que Cristo fez, de tudo que gritou, de tudo que realizou, de tudo que sofreu, você continua imóvel, indiferente, deleitando-se nos seus pecados, amando, envolvido com o mundo, dando o mínimo para Deus. Isto é ofensa ao amor de Deus. Mas se você luta com Deus, como Jacó lutou, se você ora, se você busca, se você se angustia, se você clama, se você chora, então, é para vocês. E todo o poder fluirá dele de forma gloriosa. E diz o Senhor, é por amor do meu povo Jacó, Israel, meu escolhido, que eu te chamei pelo teu nome e pus um sobrenome, ainda que não me conhece. Sobrenome, meu pastor, Mashiach, Messias, meu Cristo. Eu dei a você esse sobrenome por causa disso, por causa do meu povo e pelo que você vai fazer pelo meu povo. Ainda que você nem me conheça. Extraordinário. Deus está disposto a usar até o diabo por amor do seu povo. Você duvida que Deus usa o diabo? Usa. Eu já contei a história aqui de Fábio, né? Você não se lembra? Que ele foi lá para o centro de macumba, de Umbanda, para receber lá o que fosse a orientação. Estava na fila quando chegou o endemoniado lá com charuto. Nem olhou para ele. O que é que você quer aqui? Aí eu vim aqui para me fazer. Aqui nesse lugar não. Esse é lugar com os crentes. Deus ordenou ao demônio que dissesse isso para ele. E ele foi. Chegou lá, na minha igreja, igreja memorial, no meu gabinete. Se é aqui a igreja dos crentes? Aí, como é que você... Ele contou a história. Ele só faltou dizer, o diabo me mandou. Ele não sabia, né, coitado? Ele não tem discernimento. Mas eu entendi. Entendi o que significa um espírito mau da parte do Senhor. Como Lutero diz, o diabo é o diabo de Deus. Então, por amor, veja como Deus nos ama. Que amor extraordinário. Você nem percebe, mas céus e terras estão sendo movidos, montanhas, todo tipo de oposição levantado pelo inferno. Deus envia seu filho e esses terrenos são anivelados, essas barreiras são esmigalhadas no poder do Espírito Santo e da cruz, para que você venha e seja salvo. Então, um amor que move terra e céu para a salvação do seu povo. Eu digo, meu querido, talvez você veja muitas dificuldades, barreiras com relação à salvação dos seus queridos, por exemplo.
E pensei, é impossível. Não tem jeito. Como uma senhora veio e disse para mim, ah, pastor, eu vou deixar de orar pelo meu marido, porque não tem jeito para ele, não. E olha que há tempo estou orando, convido, faço de tudo, nada. É uma pedra e cada dia piora. Não desista não. Se dependesse dele, eu ia dizer mesmo, tá difícil. Até mesmo, talvez Deus dissesse, eu quero, mas o infeliz não quer. Mas não é isso. Deus não diz isso. Deus não tem dificuldades. Ele quebra as barreiras todas. E nenhum dos seus eleitos, nenhum daqueles por quem Cristo morreu e derramou seu sangue, deixará de ser alcançado. O inferno não prevalecerá com o que possa fazer. E nem todo o poder do pecado pode ir contra a ação graciosa de Deus através da cruz de Cristo para alcançar um pecador. E é por isso que nós somos sempre incentivados a orar insistentemente, sem esmurecer em favor da salvação dos nossos queridos. Ao contrário, você deve ainda aumentar. Uma senhora chegou para o reverendo Antônio Elias, eu vi ele contando isso, e falou a respeito do seu marido, que era violento, beberrão, e que ela estava desistindo já de orar por ele. Ele disse, não, de jeito nenhum. A senhora faz o seguinte, quando chegar quebrando, corra, se tranque no banheiro, tranque, e se ajoelhe. E se fique orando. Aí ela fez isso na primeira noite da conferência dele, voltou no outro dia e disse, pastor, quando eu fiz isso, aí é que piorou. Ele quebrou muito mais coisas. Quase quebra a porta. Eu estou com medo. Aí disse, não, faz a mesma coisa. Tranque. Sabe por quê? Isso que está acontecendo faz parte dos estertores da morte. Mas ele explicou para ela em língua bem, ele está estribuchando para morrer como homem velho. Não só já viu como mata a galinha? Como ela estribucha até morrer? É isso. Ela foi e fez a mesma coisa. Se trancou. Aí ela pensou, está estribuchando. Parou. Aí ela esperou um tempo de silêncio. Ela então, todo cuidado, abriu a porta, pela fresta, olhou. Ele estava em prantos, chorando. E ela foi, o abraçou. E ele, perdoa-me. Então falou com ele, amor, eu sei que você está sofrendo, mas Cristo já está agindo em sua vida. Estamos numa conferência, um homem de Deus está pregando. E ele destruiu isso. Exceto que ele disse, Deus está fazendo a obra. Vamos comigo lá. Hoje à noite. Oh, meus irmãos.
todas as ações terríveis do diabo. Não desanime. Porque uma obra foi feita sob o aval de Deus, vitoriosa pelo nosso Ciro. Os caminhos foram aplanados. Tudo porque Deus tem o propósito determinado, infalível, invencível, de fato, salvar o seu povo. E por último, para a sua glória. O tempo já foi, eu só vou aqui concluir com os textos que diz. Veja, ele diz para Ciro, eu sou o Senhor. E aqui, letras capitais, que significa Jeová, Deus da aliança. Não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheças, para que saiba, até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor, não há outro. Eu formo a luz, crio as trevas, passo a paz, crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Isto aqui é o selo final, a garantia dos desígnios eternos do Senhor, imutáveis. Nada pode mudar. Quem está falando é o Senhor. Quem está garantido sou eu, o Senhor. Não há outro além de mim. Não há Deus além de mim. É como o Senhor Jesus ensina que devemos concluir a oração do Pai Nosso. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Oh, você não se enche de ânimo, de entusiasmo, de esperança. Quem é o seu Deus? A quem você serve? Qual é o seu nome? Interessante que o Senhor está falando aqui com Ciro e está acabando com os deuses dele. Marduk está fora. E aqui também eu formo a luz, crio as trevas, faço a paz, o bem, e crio o mal. Ele está acabando com a base maniqueísta que toma conta de várias religiões, que há dois deuses, um do bem e outro do mal. Um da luz, outro das trevas. E Ciro e a cambada dele criam isso. E o Senhor está dizendo, não tem nada disso não, sou eu quem crio a luz e as trevas. O bem e o mal. Claro que, de forma alguma, Deus é autor do pecado. E aqui não quer dizer que Deus criou o pecado. Nós somos autores do pecado. A culpa é nossa. Nós pecamos. Mas, evidentemente, Deus é que está controlando, direcionando todas essas coisas, e todo o mal que acontece está sob o controle e ordenação de Deus, que não quer dizer autoria de Deus. Ordenação é diferente. Ele ordena ou coordena todo o mal que acontece, visando o cumprimento do seu propósito. Deus é glorificado na ira do ímpio. Deus é glorificado em todos os seus maus feitos. Deus tira glória. Ele realiza os seus propósitos. Então, é assim. Aqui ele está proclamando a sua soberania sobre tudo e sobre todos. Por isso o crente não deve olhar
ou encarar as trevas, por exemplo, à noite, como algo contrário a si. Não, de forma alguma. Deus está atrás. Deus é quem faz as trevas e quem faz o dia. E que faz com que sejam a mesma coisa, uma e outra. É Deus quem opera através do mal seus propósitos eternos e gloriosos, inclusive o bem para os seus santos. Ele é poderoso. É um Deus glorioso, extraordinário. Às vezes não entendemos muitas coisas. São mistérios para nós. Como equacionar o bem e o mal. Como Deus permitiu a origem disso tudo. Mesmo que através dos homens ou do diabo, mas tudo estava no controle absoluto e faz parte da sua vontade soberana. Eu quero concluir com este texto de Romanos, capítulo 11, versículo 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que Deus nos abençoe, seja gracioso e bondoso para conosco. Abençoe cada um de vocês. Se houver alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Cristo, eu faço este apelo em nome do Senhor Jesus Cristo. Não despreze o amor de Deus. Não vire as costas. Não fique impassivo, indiferente. Mas venha a Cristo. Venha. E comece a buscar de todo o coração a Deus, a Cristo. Lute com Ele até que você possa ser transformado de Jacó, incrédulo, impostor, a Israel, príncipe de Deus. O Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé.